Meus amigos, é bem verdade que nós fazemos um esforço muito grande para lutar com as nossas dívidas espirituais do passado, vencermos as nossas provas. Quando nós dizemos que são dívidas de um passado espiritual, nós sabemos disso porque nada poderíamos fazer para impedir que certas coisas desconfortáveis nos atingissem. Por exemplo, perda de entes queridos, deformações congênitas, certos acidentes que nós enfrentamos, por exemplo, acidentes aéreos. Bem recentemente, houve aquele acidente com um A330 da Airbus, da Air France, que caiu no Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. Nós perguntamos, aquelas pessoas que lá no Galeão, no Rio de Janeiro, embarcaram elegantemente naquela grande aeronave, que tomaram seus aperitivos logo depois que o avião levantou voo, e que depois jantaram elegantemente naquele luxuoso avião, depois tomaram um licorzinho assim digestivo e esperavam dormir a noite inteira, e quando amanhecesse já seria vendo lá embaixo o Champs-Élysées e a Torre Eiffel, e na verdade o avião ficou no meio do caminho, se despedaçando do Oceano Atlântico, tirando a vida de 228 pessoas. Uma ocorrência assim chocante. Aí nós perguntamos, as pessoas que planejaram aquela viagem, o que poderiam fazer, ter feito para evitar que aquilo acontecesse? E aí nós vemos que quando o karma chega, nós não temos como evitar. Então, é isso que demonstra que há uma responsabilidade passada chegando para o acerto de contas. Porque tudo aquilo que semearmos, isto colheremos, nos ensinou Jesus. Aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Mas seria assim um arrobo, um equívoco, por sinal muito grave, acharmos que tudo de mal, de desconfortável que nos acontece, que isso seria uma questão de resgate de débitos passados. Isso não é verdade. Nós dividiríamos assim num estudo, numa forma didática, os nossos desconfortos. Poderíamos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo, sem dúvida, é aquele grupo em que nós reunimos as ocorrências dolorosas que nos atingem e que são ocorrências em que estamos ajustando os compromissos de um passado próximo ou remoto. É o chamado resgate espiritual. Mas pasmem os amigos, que essas ocorrências, elas são minoritárias, mas brutalmente minoritárias. Por que razão? Pela misericórdia divina. Nós temos a eternidade pela frente. E Deus permite que nós venhamos suavemente resgatando ao longo das eras os nossos equívocos. É por isso que quando nós sofremos algum desconforto, é possível que seja um resgate de um passado culposo.
Mas esse resgate geralmente é num percentual muito pequeno. Esse seria o primeiro grupo das coisas que nos acontecem. Vem o segundo grupo, que são as dores, os sofrimentos, os desconfortos, passados por aquelas grandes almas, que eu não tenho a menor dúvida de dizer que não somos nós aqui presentes, essas grandes almas, que elas vêm à Terra e em cada século a misericórdia divina manda um grande espírito para a Terra, para que lhe ajude a humanidade terrestre no seu progresso. Esses grandes espíritos passam imensos desconfortos, embora tenham vindo doar-se à humanidade. Jesus, o grande exemplo, a grande ilustração que ofereceríamos a este evento. Jesus não tinha nada a resgatar. Jesus é um espírito puro, já atingiu os auges espirituais, não tinha nenhum débito a ressarcir. Entretanto, ele foi traído, foi esmurrado, foi cuspido, foi chicoteado, coroa de espinho, teve que carregar a cruz e terminou crucificado. Como se chama isso? É a dor da missão. São os grandes espíritos que aceitam experiências dolorosas na Terra por amor à humanidade. Allan Kardec, quem leu a Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, que esteve em circulação durante 12 anos, existe um volume para cada ano da Revista Espírita, vai ver lá o que Allan Kardec sofreu. Ele foi perseguido, foi difamado, foi vilipendiado, sofreu assim adversidades terríveis e não devia nada, porque Allan Kardec é uma alma estelar. Ele veio nos trazer a chamada terceira revelação para consolo e iluminação espiritual da nossa humanidade. Entretanto, pagou o preço. Então nós temos aí os grandes espíritos, nós temos que representam um percentual ínfimo. Aquelas dívidas kármicas que nós resgatamos, também um percentual muito pequeno. Aí vem o terceiro bloco dos nossos desconfortos, que esses são os frutos da nossa imaturidade. Então vejam, 98%, 97%, 98% das coisas desagradáveis que nos acontecem, elas são fruto da nossa imaturidade. Nós não estamos resgatando. É porque nós conduzimos mal a nossa vida. É a impaciência, são os desejos irreprimidos, são as uniões mal planejadas, a desorientação dos dependentes, uma série de ocorrências que por nossa conta fazem gerar uma série de desconfortos para o nosso espírito. E esses são realmente, como dizia Jesus, a cada dia baixo do seu mal. Vinde a mim vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus se propôs a nos aliviar das nossas dificuldades, do nosso espírito. Então, meus amigos, a esmagadora maioria das nossas dores, das nossas aflições, tem como causa a má condução dos nossos dias. Vejam só, mas não nos preocupemos muito com isso, porque ninguém acertou sempre. Muitos erraram e continuam errando, como nós também continuamos errando,
continuamos a conduzir mal os nossos dias, gerando-nos aflições. Mas são justamente essas aflições geradas pela má condução dos nossos dias que nos trazem a maturidade. É justamente essa luta que amadurece o nosso espírito, que nós vamos ficando mais experientes. E o que acontece? A experiência, a maturidade nos ajuda a errar menos. E nós vamos ficando cada vez mais espiritualmente envelhecidos, ou melhor dizendo, mais experientes, experimentados da vida. A humanidade terráquea começou a desenvolver a razão há cerca de 40 mil anos atrás. Não nos referimos àqueles espíritos missionários, ou missionários porque a isso quiseram, se deram, ou aqueles que foram por graves comportamentos em outras galáxias, foram transferidos para o planeta Terra, como nossos instrutores, como nossas fontes de inspiração. Nos referimos ao cidadão, ao Filho de Deus, Filho da Terra. Por isso usamos a expressão de terrícolas. Foi há 40 mil anos atrás que começaram-se a desenvolver o raciocínio, a razão, em que nós fomos deixando a brutalidade dos seres primitivos e começamos a pensar. É evidente que espíritos de outras regiões cósmicas, mais velhos do que os habitantes da Terra, eles nos trouxeram muitas inspirações. Nós vemos que o mundo ele teve alguns surtos de progresso. No começo era assim, um progressinho minúsculo, tísico, tacanho. Por exemplo, aprendemos a pescar. Fomos ensinados por esses espíritos que vieram morar, reencarnar na Terra por dívidas espirituais em outras regiões cósmicas. Edgar Armand, no seu livro Os Exilados de Capela, ele nos fala de uma sociedade do complexo planetário de Capela, de espíritos que foram trazidos para a Terra por mau comportamento. Lá houve um expurgo, havia lá duas humanidades, uma do bem e outra do mal. E numa certa época, os administradores da vida cósmica pegaram aqueles espíritos negativos e trouxeram para a Terra. E aí o homem, o cidadão terrível, começou a aprender a pescar, a usar o arco, a flecha, a lança, conheceu o fogo e viu que espetar o peixe num pau e passar no fogo fica mais gostoso. Depois, na água do mar, para pegar um salzinho, ficou ótimo, né? E assim nós fomos aprendendo a cozinhar, a construir casas por aí afora, ao amanho da terra. Então a humanidade começou a se desenvolver intelectualmente, e aí surgiu a nossa responsabilidade, porque, amigos, a responsabilidade do indivíduo é proporcional ao seu entendimento. O bruto que comete uma barbárie o faz pela sua falta de visão. Por exemplo, o canibal, eu não sei se no mundo ainda existe canibal, creio que não, né? Aqui no nosso bairro não tem mais, porque o último que tinha nós comemos, não foi isso? Já não há mais canibal aqui no nosso bairro. Mas eu creio que lá naquelas ilhas primitivíssimas lá do Pacífico,
na Micronésia, na Melanésia, certamente ali talvez ainda existe canibal. Mas eu pergunto, o canibal que mata e come um ser humano não é considerado um homicida? Vejam que a nossa legislação brasileira, e é quase que universal, ela separa os crimes em culposos e dolosos. O crime culposo é aquele crime que se comete, que é um crime, mas que não houve a intenção do crime. E o crime doloso é aquele em que há o dolo, que há a intenção do crime. Então a nossa própria legislação penal separa em dois grupos, inspirando-se na lei divina, que é a mesma coisa. Aquele canibal que come um ser humano assado, ele não pode ser considerado um criminoso, ele não tem entendimento do que está fazendo. Então assim somos nós. Lá 40 mil anos atrás, quando nós começamos a desenvolver o nosso entendimento, nós adquiríamos uma responsabilidade muito pequena pelos nossos atos. E é por isso que Deus, na sua misericórdia, ainda hoje nos dá aquele handicap de nós cometermos, não crimes, mas equívocos. E são esses equívocos que atormentam a nossa vida, em que não há, assim, a intenção do mal. E a gente nota que as pessoas ficam assim, muito pesarosas e às vezes frustradas, às vezes sofridas por certos equívocos. Nos dizem os nossos tutores espirituais que nós devemos substituir esse sentimento pela esperança. Meus amigos, há um conceito que diz que qualquer tempo em relação à eternidade é igual a zero. De que qualquer dimensão em relação ao infinito é igual a zero. Assim, meus amigos, nós temos a vida eterna, nós temos a misericórdia divina. Então substituamos esses percalços, esses pesares pelos nossos equívocos, pela esperança. Porque Deus segue à frente, abrindo a clareira para a nossa caminhada. E nós teremos a eternidade para devolver à vida tudo aquilo que retirarmos. Agora, nós devemos ficar bem atentos para alguns princípios de espiritualidade. Por que razão nós pagamos os nossos crimes? Por que motivo? Meus amigos, hoje, quando o nosso entendimento ainda é limitado, o nosso senso de justiça ainda é naníquo, nós gostaríamos que Deus perdoasse os nossos crimes assim de graça. Acontece que à medida que o nosso espírito, a nossa alma vai se desenvolvendo, nós vamos tendo uma amplitude, um sentimento de justiça dilatado. E nós seremos os primeiros a não querer ir para instâncias espirituais superiores, tendo as nossas mãos sujas do sangue do nosso semelhante. O Evangelho tem uma passagem muito interessante que ilustra esse conceito. É naquela parábola do festim das bodas, em que o rei entra na sala do festim das bodas para verificar o andamento da festa, e ali encontra um homem sem as vestes nupciais, que era o costume da época. Para se ir a uma boda, teria que usar uma roupa especial,
que era a vestimenta das bodas. Então ele perguntou: cavaleiro, como entrastes aqui? O cavaleiro fez uma carinha assim de quem era apenas um penetra. E ele mandou chamar os soldados, atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma advertência, uma lição de Jesus para o nosso senso de justiça. Nós seremos os trânsfugas, sem as vestes nupciais, se partíssemos para as regiões excelsas, tendo ainda crimes graves na nossa contabilidade moral. E ao termos o desenvolvimento do senso de justiça, nós seremos os primeiros a queremos antes pagar as nossas dívidas para podermos arrostarmos face a face aqueles luminares com os quais faremos pares nas esferas da luz. E ali é impossível falsearmos a nossa situação. Nas zonas espirituais superiores, as nossas consciências são como os livros abertos. Impossível o acesso do nosso espírito ainda envolvido com erros graves do passado. Então nós seremos nós mesmos os primeiros a pedirmos a Deus o resgate dos nossos erros. Mas nós falávamos sobre não os crimes, mas os equívocos da nossa imaturidade, em que Deus nos dá a oportunidade, no dia de errarmos aqui, resgatarmos ali. São aqueles erros frutos assim de um emocional mais dirigido. Por exemplo, você vai dar uma voltinha no shopping center e chega lá, vê numa loja assim uma roupa em que seu coração bate forte, né? Evidentemente que com as senhoras e senhoritas jamais acontece. Jamais o cartão de crédito levanta a mãozinha e diz: ó, eu aqui. E aí a pessoa compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para gastar e se empenha no cartão de crédito a um juro de 8% ao mês, que é um absurdo, uma extorsão, é um roubo legalizado, oficializado. Então, cartão de crédito, meus amigos, é um desses sujeitinhos do nosso equívoco de imaturidade. Então, meus amigos, aí a pessoa depois fica com dívidas que não pode pagar e sofre com isso. É um crime de encarnação passada? Não. É a má administração financeira de nossas vidas, quando nós gastamos mais do que temos e arranjamos dívidas e passamos a sofrer com isso. Então vejam, amigos, aí olha a lição que nós extraímos desse tipo de equívoco. Jamais, em tempo algum, busquemos solucionar essas falhas de administração de vida por expedientes criminosos, porque isso acontece. O indivíduo se vê embaraçado, procura uma saída e acha uma alternativa criminosa, e aí fazemos um débito para as encarnações futuras no chamado dolo criminal, em que nós cometemos um ato ilícito para mascarar uma situação. Meus amigos, naquele livro Ação e Reação, de André Luiz, ele narra a história de dois espíritos que há 500 anos se dedicavam ao próximo. Eram dois trabalhadores formidáveis, dois missionários exemplares, mas que não eram promovidos para as esferas da luz.
Então, eles pediram aos mentores que fosse feito um estudo para saber por que a justiça divina não os premiava com uma vida superior. Então eles fizeram uma retrospectiva e, baseado nos meus cabelos brancos, não aconselho a nenhum companheiro, encarnado ou desencarnado, fazer essa retrospectiva, porque ela é extremamente dolorosa. E aqueles dois espíritos constataram que há 5 séculos ambos haviam cometido um grave crime, tirando a vida dos seus semelhantes. Então eles ficaram profundamente chocados e pediram rapidamente uma reencarnação. Como eles tinham créditos espirituais vastíssimos, lhes foi concedido, e eles foram trabalhar no desenvolvimento da aviação e morreram num desastre aéreo, resgatando o crime cometido. Então, meus amigos, é melhor que nós aguardemos tranquilamente, porque Deus sabe o que faz. O que nós não devemos fazer é cometemos erros, assumamos os nossos erros. Você errou. Quem não errou? Quem não cometeu? Puxa, se naquela ocasião eu tivesse agido diferente, se eu tivesse de manhã saído da cama para debaixo da cama, não estaria na encrenca que eu estou hoje. Há situações que nós carregamos, às vezes, uma vida inteira por causa de um momento inoportuno, numa cochilada de vida em que nós, como diz o Batuto, entramos pelo cano. Nós participávamos de uma instituição espírita e nos dias da consulta aparecia um senhor lá, ele vinha assim: meu irmão, fala para os espíritos, será que aqui não tem um espírito que me ajude? Eu vivo só chorando, e chorava. O que eu faço para parar de chorar? Eu digo: faço, só parar de chorar. E ele chorava. E aí nós fizemos uma pesquisa para saber a causa desse cavalheiro. Esse moço havia herdado de família um terreno no centro da cidade, ao lado de um pequeno hotel. E como ele era borracheiro, ele fez uma pequena borracharia que ocupava 1/5 do espaço do terreno. E ali ele vivia sua vida, sua casinha, esposa, filhos. E um belo dia saíram 3 executivos, engravatados, 2 brasileiros e um americano. Para resumir a história, uma multinacional dos Estados Unidos, a Tiresoles, lançava no mercado mundial, era novidade à época, a chamada recalchutagem de pneus. Então eles saíram pelas capitais do Brasil implantando polos de venda das suas máquinas e o negro de fumo, que é a matéria-prima que fazia recalchutagem. E do lado do hotel estava aquele borracheiro com um terreno enorme, e foram lá e já levaram uma receita de bolo. Um banco financiador, as máquinas, ele tinha o espaço, e chegaram lá, e montaram, e mandaram os técnicos, e pouco tempo depois estava lá a recalchutagem de pneus. Aquele cavalheiro fez a festa, e como bom empresário tupiniquim, passou a confundir apurado com lucro, abria a gaveta cheia de dinheiro, puxa vida, só ele fazia recalchutagem naquele estado. Então o dinheiro entrava fácil, e a gente acha que abrindo a gaveta, aquilo é dinheiro para ser gasto. Não sabia que ele tinha dívidas com o banco para serem pagos. Criaria um norte, sul, leste, oeste, já que ele estava no centro da cidade, se organizaria, mas não, ele passou a gastar o dinheiro, para fazer festa. Sábado e domingo era churrasco para o bairro inteiro. Aí foram passando os dias, e o que é que aconteceu? Ele não conseguiu pagar os fornecedores, o banco, e logo apareceram outros espertinhos
que abriram recalchutagem em outras áreas, ele perdeu a sua hegemonia, teve o seu terreno sendo da cidade executado pelo banco e se viu numa situação dramática. E aí foi ao centro espírita, como se essa fosse a missão do centro espírita. Resolver os problemas financeiros das pessoas, problemas empresariais. Eu vou mal com meus negócios. Aí a igreja salvacionista, não, venha cá, meu irmão, que nós vamos resolver todos os seus problemas, que é mentira. É uma forma de iludir, enganar as pessoas. A missão do Espiritismo é trazer o Evangelho de Jesus para os nossos corações numa linguagem moderna. Se não podemos entender a linguagem antiquada, o Espiritismo, através das vozes dos médiuns, nos traz uma informação compatível com a nossa inteligência moderna. Então aquele cavalheiro chegava no centro espírita em lágrimas, porque queria que os espíritos fizessem renascer o seu negócio mal dirigido. Então, meus amigos, são esses os equívocos da imaturidade que nos levam a dramáticas situações, e que são a esmagadora maioria dos nossos problemas. Façamos um exame de consciência. Vejamos que aqui e ali nós temos problemas cujas raízes desconhecemos, estão sepultadas no passado. Mas 99% dos nossos problemas é porque conduzimos mal os nossos dias. E que o Senhor nos inspire, que os bons espíritos nos amparem, nos iluminem, para que nós erremos menos, acertemos mais com a graça de Deus.